Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2024 do fundo IRDM11. Então, fundo de crédito. Vamos ver quais as atualizações do fundo e o que a gestão está fazendo, né? Quais foram as movimentações do seu portfólio. Então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo aí, se inscreve no canal. Aqui é o canal dos fundos imobiliários, né? Então a gente faz a leitura de relatórios gerenciais, né? Acompanha os fatos relevantes, comunicados ao mercado e passa essas informações aqui para vocês, né? Sempre que possível. A gente acompanha mais de 100 fundos imobiliários atualmente, acompanhamos muito mais no passado, mas agora acompanhamos em torno de 100 fundos imobiliários e a gente posta aqui os relatórios de alguns fundos, tá bom? Então esse é o canal dos fundos imobiliários, Fiagros e Fiinfras, tá? E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá nessa descrição do vídeo, tá? É um grupo aberto. Vamos lá então, vamos falar aqui do IRDM11 que eu tenho em carteira, tá? Tem em carteira, uma das maiores posições que eu tenho em fundos de crédito. Tenho ele já há algum tempo, já em torno de 3 anos que eu tenho o IRDM11. É um fundo que tem sofrido aí, né? Pegou, né, a carroça junto com a HCTR, com o DEVA11, não caiu tanto quanto eles, que tinha ali participações menores, mas que ainda está ali capengando, mas mas ele está muito próximo do seu valor patrimonial, tá? Teve uma queda agora no mês de setembro, por conta também da queda da Selic, né? Teve uma pequena queda em relação aos seus rendimentos, então teve o ajuste aí de mercado, mas a gente vai fazer a leitura aqui para saber o que houve, né? O que que houve no fundo então aí. Fundo que investe em CRIs, né? É o principal investimento que o fundo faz. Fundo investe também em fundo de investimento imobiliário, como ativos secundários, né? Pode investir também em LCIs, em CEPACs, em LIGs, né, e tudo mais. Mas o investimento principal ativo-alvo é o CRI. Ele já teve uma carteira maior de fundos imobiliários, né, há uns meses atrás, tem reduzido e agora está em torno de 17%. É um fundo de mais de 3 bilhões de reais de patrimônio líquido, tá? É para investidores em geral, ele tem desde março de 2018, então um fundo com mais de 6 anos de mercado e é gerido pela Iridium Gestão de Recursos, né? Essa aqui que toca aí o fundo, administração, custodiante e escrituração é a BTG Pactual. E o fundo tem aqui taxa de administração e gestão que soma 1% ao ano sobre o valor de mercado, sobre patrimônio líquido, a gente aqui não está especificando. E ele anuncia seus proventos sempre no sétimo dia útil do mês subsequente, né? E paga no 12º dia útil. Então, é um fundo aí que paga um pouquinho depois que os outros fundos. Vamos aqui ver qual foi a movimentação. O fundo então pagou 70 centavos por cota, né? 70 centavos por cota foi o anúncio e, né, pagou no último 12º dia útil, e o que equivale a 111% do CDI, né? Essa distribuição como remuneração bruta, né, em relação ao valor de mercado. E o fundo fala aqui que teve alguns impactos no resultado e teve que usar, por exemplo, a parcela dos resultados de reserva, né, de resultados de meses anteriores, porque o CRI BUI que efetuou o pagamento só em setembro, né, atrasou o pagamento e efetuou no dia 3 de setembro. Então vai ter um impacto agora para a próxima apuração, né, final de setembro, para pagamento em outubro, né, e provavelmente vai recompor aquilo que foi utilizado, né, vai recompor o resultado acumulado, que o fundo segue com a política de retenção de resultado, justamente para poder, em casos como esse, o fundo manter a regularidade, né, próxima ali dos resultados distribuídos, por exemplo. Se não tivesse feito isso aqui, ele começou há poucos meses, provavelmente teria um impacto maior na distribuição do mês agora de agosto provavelmente de cara o preço de mercado do fundo ia cair, né? E aí a gente ia saber os motivos, né? O cotista normal ia saber os motivos somente depois da publicação do relatório. Então, e também teve outros impactos, é claro, né? Teve outros impactos. Eu falo aqui que o rendimento foi negativamente impactado pela correção monetária, e a gente tem visto isso nos relatórios que a gente tem lido dos CRIs, principalmente os indexados ao IPCA. Teve queda do IPCA em relação ao mês de junho e julho,
né, a queda da inflação, então isso impactou os fundos que tem ali a indexação principal pelo IPCA. Bom, aqui ele fala também em relação que a gestão também segue ali reduzindo a carteira de FII, inclusive nessa venda que ela fez, ela teve um prejuízo de mais de R$ 200.000 e também teve um prejuízo na venda desse CRI NG30, né? Vendendo mais uma parcela e a última parte que ele tinha do NG30, porque é um fundo que está ali com uma parte inadimplente e o fundo então acabou vendendo a última parte e impactando em 3 centavos por cota o resultado distribuível. Então, o fundo tem observado aí, tem feito essas vendas e observadas as oportunidades de mercado para alocação desse recurso aí acumulado de venda. Rendimentos mensais. Então, o fundo, como eu falei, teve uma redução no distribuição em relação aos meses anteriores, ó, repetindo a mesma distribuição lá de dezembro de 2023. Então, esses impactos que a gente citou lá em cima fez com que o fundo distribuísse 70 centavos por cota, isso complementado pela reserva de resultados não distribuídos, né? O fundo utilizou ela e vai recompor, a gente já viu o motivo lá e vai recompor no mês seguinte, tá? Aqui a gente verifica que o volume de negociação também teve uma queda no mês de agosto, isso também influencia o preço do fundo, né? O fundo não teve uma queda de preço, teve até uma rentabilidade positiva em relação a julho, mas teve um volume de negociação menor, e aí pode ser ocasionado por menos dias úteis no mercado, né? Menos dias úteis no mês de agosto, não sei se teve, mas e pode também ter tido uma baixa no volume mesmo de cotas negociadas. Aqui a gente verifica a carteira de CRI, é uma carteira enorme que ele tem, 2,5 bilhões de reais alocados em CRI, 80% do seu patrimônio. Aqui são os fundos de investimento com característica de renda fixa, 84 milhões, e os fundos de investimento que atualmente ele tem na carteira, em torno de 525 milhões de reais, 17% atualmente da carteira. Isso aqui já representou quase 25%, né? O fundo tem reduzido aí e tem muita porcaria na carteira, né? Tem o Deva 11, tem Mirante, tem aqui uns fundos que não pagam praticamente, não, HCTR, fundos que não pagam nada, Serra Verde, Tord 11 também não paga, VSLH, outra porcaria, XPPR 11, então a carteira está bem poluída, né? OUG 11, fundo de logística que nunca mais se recuperou depois que uma empresa petroquímica saiu lá do imóvel de Duque de Caxias. Então, o fundo tem muita coisa ruim aqui na carteira, né? Fundos que perderam os fundamentos, né? Investiram mal os seus recursos e hoje segue sofrendo. O fundo tem muito disso aqui dentro da carteira dele e isso é muito criticado também. Na distribuição da carteira, então no portfólio a gente verifica quase 80% alocado em CRI, 17% em FI. Tem aqui caixa e as outras características aqui do portfólio, as composições, né? Distribuição por indexador principal é o IPCA, então queda de inflação acaba atingindo em cheio aí o fundo, né? Mais de 90% é indexado ao IPCA, ele soma aqui dentro da composição por indexador FI, e aí acaba mascarando um pouquinho aqui, né? Mas o CDI e o FI, quando a gente compara com o IPCA com o CDI, né? O IPCA é preponderante em relação ao CDI, né? Em mais, né? Praticamente 90 para 10, né? Na geração na distribuição para o setor, geração de energia é o principal, loteamento também seguida de 10%. E dentro das perspectivas que ele fala de perspectiva econômica, né, você pode dar uma lida aí, né? Que já está meio atrasado, porque a Selic já aumentou, né? Praticamente aí para 10,75. Teve um crescimento aí do PIB, né? Expectativa de crescimento para 2024. E essas foram as movimentações que ele fez na carteira, né? O CRI aqui comprou 3 CRIs, né? Compra e venda aqui de alguns CRIs. Né? E os FIIs que ele desfez da carteira foi aqui, ó, a Aeres M11, o KNP11 e o Mana 11, girando aqui em torno de mais de 1 milhão, né? 1.200.000 reais de venda aí de FII da carteira, gerando um prejuízo de mais de 200 mil reais.
E aqui ele fala sobre essas ocorrências, né? Os CRIs que ele vendeu na carteira, o NG30, a gente já falou lá o motivo, né? O fundo também ainda estava com inadimplência parcial, e o fundo então vendeu a valor de mercado, que estava melhor do que praticamente que se mantivesse na carteira ali, e o fundo vai procurar aí outro crédito, outro CRI, né? Para poder rentabilizar o portfólio. CRI Tabas teve um pré-pagamento ali que o fundo teve um ganho de 86 mil e também o THCM, também outro pré-pagamento de 15 milhões, o fundo rentabilizando ali ganho de capital de 84 mil reais. Esses foram os principais acontecimentos na carteira e ele segue acompanhando outras operações aqui, né, que estão em inadimplência, estão em reestruturação, que estão em carência, né, que estão com vencimento antecipado. Então o fundo está com essas problemáticas aqui ainda na carteira, né? E a gente verifica que são percentuais pequenos, né? Não são valores relevantes em relação à carteira, ao portfólio, né? Que somam menos de 5% praticamente aqui, acho que até menos do PL do fundo. E no resultado a gente verifica que em agosto o fundo teve ali uma queda no valor dos pagamentos dos juros remuneratórios, não, da correção monetária, né, que foi o impacto que ele falou lá em cima, dois CRIs, que causou aqui uma queda nos resultados, né, e também por conta da venda de alguns FIIs, teve uma queda também nos rendimentos desses FIIs, né, para 4,8 milhões, inclusive a negociação com prejuízo também fez com que reduzisse o resultado dos FIIs, inclusive também a negociação com prejuízo do NG30 fez com que caísse aqui, teve uma queda no resultado também dos CRIs. E aqui no resultado de caixa a gente verifica que foi de 24,8 milhões, o fundo distribuiu 25,5, então utilizou mais de 600 mil reais da reserva, né? Da reserva que ele tem feito, e aí vai recompor esse valor por conta de um pagamento em atraso da BWIC, né? Pagou aí no mês de setembro, fugindo do período aí, então, correto a se pagar e que não entrou por isso, não entrou no resultado. Beleza? Então é isso aí. Isso aí, então, é o relatório do IRDM11, fundo de CRI. Segue aí, né? As justificativas estão dadas. O fundo não teve problemas relevantes em relação ao seu portfólio. Tiveram sim vendas com prejuízo, né? Tentando uma reoxigenação e se livrar praticamente aí dos papéis aí inadimplentes, né? E também a gente verifica que teve um pagamento fora do período normal aí, da competência do período do vencimento, né? Pago depois do vencimento pela BWIC, que impactou então o resultado do fundo. Beleza? Então é isso aí. É bom a gente estudar os fundos e entender o porquê está caindo no mercado, né? Esse foi um dos motivos, mas a gente sabe que o valor, a questão macro aí da economia acaba também impactando os fundos, no caso, a alta da Selic, né? Vai acabar dando uma freada ali na inflação e os fundos também acabam, de fundos com base no IPCA, acabam tendo também uma menor correção em relação ao indexador, né? Então, isso tem toda uma questão aí também econômica que impacta os fundos, principalmente aqueles indexados ao IPCA com a alta da Selic. Beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.